Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje finalmente teve início o match entre Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi para decidir quem será o próximo campeão mundial. E foi uma partida bem interessante, essa primeira partida que rolou hoje, em que eu quero nesse vídeo aqui explicar para você, lance a lance, tudo o que aconteceu, né, para que você entenda exatamente como foi aí o desenrolar dessa partida de hoje, né, que foi uma partida bem tensa, né, os dois jogadores estavam bem tensos para essa primeira partida, né, afinal de contas é uma decisão ali pelo campeonato mundial. Então, bora ver o que aconteceu aqui durante essa partida, beleza? Beleza, então, galera, bora aqui, estamos com o nosso tabuleiro aqui do lado já. Então, nessa primeira partida, o Nepomniachtchi, que é o desafiante, ele tava de brancas contra o Magnus. E isso foi decidido num sorteio, então no sorteio o Magnus, ele acabou escolhendo ali as pretas, né? E por isso então que Nepomniachtchi teve essa chance aí de começar com as brancas, tá? Foi um sorteio. E assim como eu falei no vídeo de ontem, que eu tava falando ali sobre as expectativas sobre o match, né? O que a gente podia esperar nas aberturas e tudo mais. O Nepomniachtchi, ele começou jogando E4, né? No lance 1. E surgiu a posição da Ruy Lopes, que foi justamente uma das aberturas que eu falei no vídeo de ontem que poderia acontecer nesse match. O Magnus jogando de pretas, né? Jogar as posições com E5 e levar para as posições da Ruy Lopes, aquelas posições mais clássicas ali com o bispo E7. Então, essa parte eu acabei acertando as aberturas. Vamos ver amanhã o que vai rolar, né? Se a gente vai acertar ali as preparações. Mas assim, era uma decisão de se esperar mesmo do Magnus, especialmente nessa primeira partida, jogar com E5, pois é um lance mais sólido, né? Leva para posições assim mais sólidas. Então ele não jogar. É difícil imaginar o Magnus jogando já uma siciliana logo de cara. Numa primeira partida do match, porque uma primeira partida de um match pelo campeonato mundial, ela envolve muita tensão, né? Então é natural assim os dois jogadores jogarem de uma forma mais sólida. Eles ainda estão se estudando assim, né? Vendo quais aberturas cada um preparou, né? Então ninguém vai se arriscar muito numa primeira partida do match, né? Então o Magnus jogou com E5. Depois de bispo B5 surgiu aqui as posições da Ruy Lopes. O Magnus faz A6, né, já perguntando o que quer fazer com esse bispo aqui de B5. Bispo A4, né, o Nepo ele não quer trocar o bispo em C6 por enquanto, ele quer preservar o bispo. Então cavalo F6 e agora roque. E nesse momento o Magnus escolhe jogar com o bispo E7, né, levando para posições mais clássicas, podendo até levar para as posições do ataque Marshall. Aqui cavalo por E4 era uma outra opção, levando para as posições da variante aberta, mas o Magnus geralmente ele joga com bispo E7 mesmo. Inclusive os dois jogadores eles já jogaram algumas partidas nesse tipo de posição, então os dois já estavam esperando que poderia surgir essas linhas da Ruy Lopes. Bom, então aqui bispo E7, torre E1, agora o branco defende aqui o peão de E4. O Nepomniachtchi, ele tinha mais partidas nas posições com D3 até. Ele estava jogando bastante essas posições, inclusive chegou a jogar com o Magnus isso também, já defendendo o peão aqui de E4, mas com o lance D3, né? Quando joga a torre E1, o branco ele mantém um pouco mais a flexibilidade aqui, em muitas posições ele pode tentar jogar C3 e D4 direto. Bom, então defendendo o peão de E4, agora o branco ameaçou o bispo toma C6, B5, bispo B3 e aqui veio roque. Bom, então quando o Magnus faz roque aqui, ele já demonstra as intenções dele de jogar o gambito Marshall, né? O contra-ataque Marshall, que ele surge depois de C3 e D5, quando o preto ele sacrifica aqui um peão, né? Essa aqui é uma linha que foi criada aí pelo Frank Marshall, desafiante do Capablanca, né? Diz a lenda que o Marshall ele passou 10 anos preparando essa variante, esse sacrifício de peão para jogar contra o Capablanca, e o Capablanca ele aceitou o peão e
conseguiu refutar todas as análises do Marshall no tabuleiro. Né? Então essa é uma partida bem famosa que o Capablanca vence ali o Marshall. Na época, o Marshall jogou um pouco diferente, né, do que joga hoje em dia. Ele jogou com cavalo F6. Hoje em dia jogam com C6 para o preto ter a opção de jogar com bispo D6 e já passar a dama para H4. É uma variante assim muito teórica essa, e o preto ele tem ótimos resultados, tem uma grande compensação pelo peão sacrificado, tá? Então, o Magnus ele queria jogar esse tipo de posição, só que aqui o Nepo ele fez H3. E essa é uma das variantes anti-Marshall, onde o branco ele tenta evitar o gambito. Porque se comparado a outra posição, né, vamos imaginar que jogue D5, peão toma, cavalo E5, cavalo E5, torre E5, C6, o H3 acaba sendo uma vantagem, porque o branco pode, por exemplo, depois de D3, bispo D6, torre E1, né, a dama em H4 já não chega ameaçando mate. Então o branco ele tem um tempo para conseguir organizar as peças, né? Então pode desenvolver o cavalo para D2, tem a casa para dama F3. Então o H3 acaba sendo bem útil nessas situações. É uma linha de anti-Marshall, né? Essa linha com H3. E aqui que é um momento que eu acho que é um primeiro momento interessante dessa partida, né? Porque eu acho impressionante como que o Magnus ele consegue encontrar ideias novas nas aberturas. Assim, lances que foram jogados pouquíssimas vezes, lances que parecem ruins, assim, lances que nenhum grande mestre jogou. O Magnus ele consegue dar vida a essas variantes, esses lances pouco explorados, né? Claro que com a ajuda da equipe dele e também dos computadores, né? Ele consegue fazer esse tipo de lance funcionar. E aqui o Magnus ele faz um lance bem interessante, que é o lance cavalo A5. Então, cavalo A5 é um lance que foi jogado pouquíssimas vezes, né? Então, pesquisando aqui na base, praticamente não tem partidas de jogadores fortes jogando o cavalo A5, só que eu encontrei algumas partidas de correspondência, então são partidas, geralmente essas partidas de correspondência são partidas muito bem jogadas, né, porque os jogadores nas partidas de correspondência têm acesso ao computador, né, aos computadores muito bons, e surgem muitas ideias novas nas aberturas nessas partidas de correspondência. Provavelmente foi daí que o Magnus viu essa ideia, achou interessante, achou que tinha potencial e preparou para jogar nesse match. Então, essa foi uma primeira decisão aqui que surpreendeu o Nepomniachtchi, né? Porque não é um lance normal nessa posição. Cavalo A5, as pretas estão sacrificando já o peão de E5 para conseguir aqui o par de bispos. E a pergunta é, será que o preto ele vai ter compensação suficiente, né, por esse peão sacrificado? E aqui depois de fazer esse lance, o cavalo A5, o Nepomniachtchi ele aceita o desafio e faz cavalo por E5. Então ele tem que fazer esse lance também, porque se ele não aceita o peão, ele vai perder o par de bispos, e aí o preto já vai conseguir uma ótima posição. Então ele joga cavalo por E5, cavalo por B3, A por B3, e agora bispo B7, já atacando o peão de E4. E aqui os próximos lances que vão acontecer na partida, eles são mais ou menos forçados, né? Depois de bispo B7, o Nepo defendeu o peão com D3, D5, E toma D5, dama toma D5, já ameaçou mate aqui em G2, e daí as brancas fazem dama F3, o branco ele quer simplificar aqui a posição, né, porque o par de bispos ele é muito forte aqui no meio jogo, né, os bispos apontando aqui para a ala do rei já começa a criar muitas ameaças, então ele resolve jogar o lance dama F3 para simplificar um pouco a posição, já que ele tem um peão a mais. O Magnus faz bispo D6 e agora rei F1. O lance rei F1 ele pode ser útil em muitas posições para defender a torre de E1. Esse acaba sendo o lance mais forte aqui da posição. Então, eu não sei se o Nepo já tinha visto essa posição ou se foi encontrando ali os lances na hora, mas aparentemente foi uma decisão que surpreendeu ele, porque ele pensou bastante assim na abertura
E isso que é algo que não costuma acontecer assim tanto. O Nepo é um jogador que joga bastante rápido. Geralmente é ele que está pressionando o adversário ali no tempo. E diferente dessa partida, né? O Magnus que estava pressionando no tempo ali logo dos primeiros lances, que o Magnus surpreendeu aí com essa variante. Mas o Nepo foi encontrando os lances ali, né? Jogou rei F1. Se agora, por exemplo, tomar em E5, né? Ele vai jogar dama D5 e depois toma o bispo aqui em E5. E aí, nesse momento, o Magnus faz um lance que aí, quando ele faz esse lance, fica claro que ele ainda tá na preparação, né? Porque é um lance muito estranho. Ele faz aqui um lance torre de FB8. Bom, esse lance, ele já surpreende um pouco, né? Por que ele tá colocando ali a torre de F em B8? Então, aquele lance misterioso de torre, né? Que ele coloca a torre numa coluna que tá fechada ali. Mas a ideia dele é que depois do lance torre de FB8, ele defende o bispo de B7 e ele tá querendo tirar a dama. Por exemplo, jogar um lance como dama E6. Nesse caso aqui, ele já cria uma ameaça, né? Que é uma ameaça de jogar, por exemplo, um bispo toma E5, né? Ele já cria ameaças como essa, mas basicamente ele tá querendo tirar a dama. Dependendo do lance que o branco fizer aqui, ele já não quer mais trocar as damas porque o bispo em B7 não tá no ar. Então, ó, se você comparar em outra posição, se por exemplo ele tirasse a dama aqui, dama E6, dama por B7, tá caindo o bispo. Então, no momento que ele faz aqui o lance torre de FB8, agora o bispo está defendido. E é essa a mensagem que o Magnus passa, né? Com esse lance. Olha, eu não quero mais trocar as damas. Se você não trocar as damas agora, você não vai ter outra chance. Então aqui o Nepo ele é praticamente forçado a jogar esse lance. Dama por D5, cavalo por D5. E agora surge aqui um meio jogo sem damas aqui, né? A gente vai trocando peças, vai se aproximando de um final, mas ainda tem muitas peças aqui, né? Trocou só as damas e uma peça menor. E o que acontece aqui nessa posição, né? O branco ele tem um peão a mais, só que o preto ele tem o par de bispos e também tem peças mais ativas e melhor coordenadas aqui na posição. Então, isso justifica o peão sacrificado aqui pelas pretas, né? Então, a luta que vai surgir aqui nessa posição, né? Depois do lance bispo D2, já controlando aqui B4 e C5, que o Magnus fez ao toque, né? Então, até esse momento, para você ter ideia, o Magnus fez todos os lances ao toque. Ele claramente já tinha visto essa posição, estava na preparação dele, e o Nepomniachtchi já tinha gasto mais de meia hora nessa posição para tomar as decisões. E aí surge esse tipo de posição, onde as brancas vão tentar fazer valer essa vantagem material. Então, assim, se o branco ele consolida a posição, consegue coordenar as peças, colocar as peças em jogo, de repente trocar um dos bispos das pretas, né? Segurar um pouco essa iniciativa das pretas, o branco vai ficar com um peão a mais. E do outro lado, né, as pretas possuem aqui um jogo de peças muito ativo, par de bispos, as pretas vão tentar fazer essas vantagens dinâmicas valerem aqui para ter compensação pelo peão. Então, é uma posição que no geral ela está equilibrada, né, mas cada jogador ele tem aqui as suas vantagens, né? Então, aqui depois do lance C5, até esse momento ainda tem duas partidas de correspondência, né, onde as brancas tinham feito o lance cavalo C3, né? Foram as duas partidas que eu encontrei aqui na base. E nesse momento o Nepo ele faz um lance cavalo F3. Então aqui foi uma novidade para o Magnus, foi o primeiro momento que o Magnus parou na partida para tomar uma decisão. Então aqui ele saiu do book, né? Saiu da preparação dele. E aí ele teve que começar a avaliar as diferenças de uma posição para outra. As posições ali com o cavalo C3 e com o cavalo F3. Né? As partidas com o cavalo C3, as pretas tinham feito o cavalo B4. E o branco ele fica assim um pouco preso nessa posição. Porque agora a torre fica passiva na defesa do peão de C2. Né? O cavalo está muito ativo. Não tem assim um posto avançado para esses cavalos. E as pretas em algum momento, né, depois de jogar um torre D8, por exemplo, vão fazer um F6, podem até pensar em expandir essa ala do rei. Então, assim, claramente o preto ele tem compensação por esse peão sacrificado, né? Só que na partida o Nepo ele fez aqui um lance cavalo F3. Então o Magnus passou um tempo refletindo aqui e fez um lance torre D8.
Jogar aqui cavalo B4 era uma opção também, assim como na outra variante, né? Porque se tomar aqui em B4, pode tomar em B4, e o par de bispos é bem forte nessa posição. Peão de C2 é uma debilidade, vai acabar tendo que fazer um lance como C3 ou C4, e esses peões acabam ficando assim um pouco vulneráveis, né? Vai abrindo linhas para o par de bispos. Então o Nepo, o Magnus não quis entrar nessa posição aqui, mas era uma possibilidade, né? Talvez o Nepo não tomasse em B4, né? Talvez jogasse com torre C1 defendendo o peão de C2, né? Mas aqui o Magnus ele acabou fazendo torre D8. Ele simplesmente aproveita para ir melhorando um pouco a posição, né? A torre agora não faz mais sentido ficar lá em B8, então ele traz ela para D8, podendo trazer a outra torre para C8 e assim coordenar as peças. Então essa que é a ideia do último lance. Seguiu o cavalo C3, né? As brancas querem simplificar aqui um pouco a posição, e o Magnus faz cavalo B4, que é um lance que, como você viu aqui, é um lance típico aqui dessa posição. O preto sempre trazendo esse cavalo para pressionar aqui o peão de C2. Torre de EC1. Essa aqui é uma decisão também pode parecer um pouco estranha, trazer a torre de E para C1 e não a torre de A para C1. Mas acontece que a torre de A, muitas vezes, ela fica incomodando um pouco aqui, pressionando o peão de A6, né? E se a gente pensar bem aqui, apesar da torre de E1 ela tá numa coluna aberta, ela não está fazendo nada nesse momento, né? Todas as casas controladas aqui, então faz sentido trazer a torre de E para C1. Seguiu aqui torre de AC8, cavalo E2, deixando aqui a possibilidade de às vezes jogar um bispo tomar B4, tentando melhorar aqui um pouco o cavalo, então um lance que faz sentido também. E o Magnus resolve fazer aqui o lance cavalo C6. Cavalo C6 tem o objetivo de dificultar aqui, por exemplo, um lance como D4 das brancas. E o Magnus ele está preparando uma manobra para melhorar essa peça. Ele está querendo tentar melhorar o cavalo, né? Seguiu aqui bispo E3, aumentando o controle da casa D4. E é uma posição lenta, tá, pessoal? Uma posição técnica essa. Então, assim, para quem estava esperando, de repente, uma posição de uma siciliana, uma posição assim com, de repente, rocks em alas opostas, algo nesse sentido, né? Aqui surge uma posição muito mais técnica, mas como eu disse, é algo natural para uma primeira partida de um match pelo campeonato mundial, né? Então os jogadores ainda não querem se arriscar tanto nesse momento, né? Então aqui o Magnus fez cavalo E7, que tem a ideia de poder jogar um cavalo D5 em algumas posições. E esse é um momento bem crítico aqui da partida, que o Nepomniachtchi ele acaba tomando uma decisão assim que é um pouco duvidosa, porque até o momento o preto ele tem compensação pelo peão sacrificado, só que o branco ele tá com um peão a mais, né? O branco que tá tentando ali demonstrar ali uma vantagem mesmo, né? O preto ele ainda tá lutando para igualar de fato a posição. Então, o lance que o Nepo faz agora, ele permite que o Magnus iguale a posição. Então, aqui acontece o seguinte, na partida foi jogado o lance bispo F4, que à primeira vista parece um lance bem natural para trocar um dos bispos, que é a vantagem das pretas, ter ali o par de bispos. Mas talvez fosse melhor nessa posição, para manter mais atenção, fazer o lance cavalo D2, para de repente poder trazer o cavalo para E4 em algumas posições, e também não permitir o lance bispo para F3. E agora o bispo F4 ele passa a ser uma ideia mais interessante do que aconteceu na partida. De qualquer forma, as pretas conservam aqui uma compensação, né? Só que na partida o Nepo fez bispo F4. E aqui o Magnus joga de uma forma muito precisa que ele consegue igualar o jogo, né? Vem o bispo por F3, que agora ele vai transformar aqui a vantagem do par de bispos em algo mais concreto, que é a estrutura de peões. Depois da troca bispo F3, F3, vem bispo F4, cavalo F4, e agora o Magnus joga torre C6, que é um lance bem forte na posição, que agora ele ativa a torre aqui pela sexta fileira e começa a pressionar as debilidades que surgiram aqui no flanco rei das brancas, né? Os peões aqui dobrados aqui na coluna F, o peão aqui isolado em H3. Então essa posição aqui já
É uma posição que qualquer esperança aqui do branco ter vantagem foi embora, né? Então aqui depois de torre E1 veio o cavalo F5, melhorando o cavalo, podendo passar esse cavalo para D4 ou então para H4. E aí o Nepomniachtchi faz C3. Bom, e nesse momento eu acredito que o Magnus ele começou a ficar assim mais ambicioso até na partida, porque se ele estava num primeiro momento ali tentando igualar de pretas, né? Porque qual que é a estratégia, gente? Os jogadores de pretas, eles vão tentar simplesmente igualar a partida. É um ótimo resultado empatar de pretas. Mas eu acredito que nesse momento talvez ele tenha até ficado um pouco otimista, assim. Porque o preto ele tá começando a pegar a iniciativa na posição. Então seguiu aqui cavalo H4, torre E3. E nesse momento veio rei F8, que acaba sendo uma imprecisão aqui na posição. Obviamente, né? É fácil falar isso depois, analisando a partida, vendo com calma, né? Mas aqui um lance G6 seria um lance mais forte para pressionar aqui a posição. É um lance que aparentemente é um pouco misterioso, né? Mas, bom, G6 ele dá um respiro para o rei, né? Faz sentido isso. E, por exemplo, se faz um lance como um cavalo G2 para trocar os cavalos, como aconteceu na partida, seria possível fazer um cavalo F5. E aí já toca na torre, e por causa do G6, dando esse respiro, agora tá caindo o peão de D. E aí o preto recupera o peão e já tá com vantagem nesse momento, né? Mas na partida o Magnus fez rei F8, cavalo G2, e o detalhe que agora quando ele faz o cavalo F5, torre E5, esse cavalo ele não está defendido. Se o peão ele tivesse aqui em G6, o cavalo estava defendido. Então assim, é uma diferença muito sutil, que é difícil de ver, né? Mas era a melhor chance das pretas. Nesse tipo de posição aí o preto ia pressionar, né? Mas o Magnus ele acabou fazendo rei F8 e G6 só agora. O que dá tempo para o Nepo organizar aqui a posição. Ele faz um lance cavalo E1, defendendo aqui o peão de D3. Rei E2 também seria uma opção. Mas ele faz cavalo E1. Né? Parece um pouco passivo, na verdade, comparado com rei E2. Mas o cavalo está segurando bem aqui a posição. Seguiu o cavalo G7, torre E4, F5. Então essa manobra do Carlsen ela foi bem interessante. Cavalo G7 para F5, porque agora ele descoordena aqui as peças, né? Descoordena a torre e começa a melhorar as próprias peças, né? Ele melhora o cavalo, vai melhorar o rei já vai ficar mais ativo. Durante a partida, eu achei que o Magnus fosse realmente conseguir pressionar aqui esse final. Apesar de ser uma posição que tem uma tendência muito grande assim a empatar, né? Porque o branco tá com um peão a mais, então apesar do preto ter essa iniciativa, o branco tem um peão a mais. Então o branco sempre vai ter aquele recurso de devolver o peão em algum momento para conseguir equilibrar a posição, né? Mas eu achei que poderia, de repente, rolar alguma pressão, né? Veio B4, rei E2, torre B8. E aqui acontece o que eu estava falando, né? Que o Nepo ele resolve já devolver o peão para equilibrar o jogo, para organizar as peças, né? Então, aqui depois de torre B8, ele faz rei D2, B por C3, B por C3, torre B3, rei C2. E agora, depois de torre B7, as brancas conseguiram organizar aqui as peças, né? Então, o rei já está numa posição muito mais ativa. Já vai coordenar as torres também, apesar do cavalo estar um pouco passivo aqui em G2, ele está controlando casas importantes na posição, né? E agora a posição ela tá bem equilibrada aqui, né? Jogou torre B7, H4, né? Então é interessante para o branco esse H4 para já tentar trocar um peão, né? Que o branco, apesar de tudo, assim, ele ainda tá faltando coordenar um pouquinho as peças, né? Então, dá a impressão que o preto está com as peças mais ativas nesse momento. Então, ele quer jogar H4, tirando uma opção, de repente tira a casa G5 e pode jogar um H5 em algum momento para trocar peões, né? Faz sentido para ele aqui nesse momento. E aqui o Magnus faz rei F7. Aqui é um momento interessante, né? Que parece ter cavalo D4 cheque, porque se tomar, peão toma, tá ganhando. Mas aqui tem rei D1. E depois disso não tem nada melhor do que simplesmente voltar o cavalo para E6. Então não tem esse tático.
O que seria interessante aqui, mas é uma sugestão da máquina, né? Aquele lance que é muito difícil para um humano encontrar um lance como esse, né? Aqui, uma sugestão da máquina é A5. Esse lance aqui é muito interessante, mas é muito difícil de ver essa ideia. Porque se torre por A5, aí agora sim cavalo D4 cheque. Rei D1, torre B1 cheque. Rei D2 e agora tem torre B6, sacrificando um cavalo. Porque peão toma, agora ataca a torre, tira as casas do rei e tá vindo torre B2 conseguindo dar mate. Então assim, é uma variante bem bonita essa aqui. É claro que o branco não precisa tomar o peão de A5, mas aqui o preto começa a criar uns problemas, né? Porque ele já pode começar a disparar esse peão de A, né? Pode ser que consiga criar algo, né? Ainda que o branco tem ótimos recursos aqui na posição, né? Mas é interessante para ver aquela variante. Mas na partida não aconteceu nada disso, veio rei F7, torre E1, rei F6 e agora cavalo E3. Então aqui o Nepo ele organiza a posição, vai voltar o cavalo para o jogo, né? Ele está voltando o cavalo agora para a casa C4, onde ele vai ficar muito bem colocado. E se o cavalo chegar em C4, o branco resolveu qualquer tipo de problema de coordenação das peças aqui, né? E aqui o Carlsen ele faz torre D7, sólido. Cavalo F4 talvez fosse uma opção aqui, que já ameaça um golpe, né? Ameaça torre B2. Por exemplo, torre A4 tem esse golpe tático aqui, porque sobra um duplo, né? E daí o preto tá com vantagem. Mas é claro que não precisa levar esse golpe aqui, né? Mas era uma opção para manter um pouco a tensão, né? Na partida veio torre D7, bem sólido, cavalo C4, e agora o branco ele ameaça um duplo aqui, com cavalo E5, o Carlsen jogou torre E7, cavalo E5 atacando a torre, torre D6, cavalo C4, e aí nesse momento os dois jogadores chegaram à conclusão que deveriam empatar aqui por repetição, pois a posição realmente ela está equilibrada, então não faz sentido para nenhum dos dois tentar forçar essa posição, né? Se alguém for tentar forçar, vai correr riscos desnecessários. É uma posição realmente que está igual, né? É uma posição que nenhum dos lados tem vantagem. E aí, nesse momento, depois de cavalo C4, a partida ela termina em empate. Então, assim, depois de bastante luta aqui, acabaram chegando nesse resultado, que eu acho que assim, é um resultado muito natural para uma primeira partida de um match pelo Campeonato Mundial, né? Como eu disse, nenhum dos dois jogadores querem se arriscar nessa primeira partida. Eu acho que foi um ótimo resultado ali para os dois, né? O Carlsen de pretas empatar a primeira partida ali do match tá ótimo, né? É um empate de pretas. E pro Nepo, apesar dele estar de brancas, como é a primeira partida do match, ele devia estar muito tenso. Mas muito tenso mesmo. Porque pro Carlsen ele já tá acostumado com assim, tem a tensão, né? De ser um match pelo Campeonato Mundial, mas ele já jogou vários matches, assim, né? Ele tá mais acostumado com isso. Pro Nepo é uma sensação diferente, né? Então, esse empate aqui na primeira partida, eu acredito que também acaba sendo um bom resultado, porque ele já passa, né? Já passa essa pressão, já alivia, agora já começou o match. Eu acredito que aí já não tem mais esse tipo de tensão extra tabuleiro ali, né? Mas é isso que rolou então, galera. Nessa primeira partida do match, rolou aí essa Ruy Lopes, né? Uma posição bem interessante aí que jogou o Magnus com essa ideia de cavalo A5. E bora ver o que acontece na partida de amanhã, né? A partida de amanhã, então, joga Carlsen de brancas contra Nepomniachtchi. Eu acho que amanhã vai rolar ou uma Grunfeld ou uma Najdorf, né? Dependendo do que o Magnus jogar ali, se ele vai jogar E4 ou se vai jogar D4. Vamos ver se eu acerto amanhã também, igual aconteceu nessa primeira partida. Mas é isso aí então, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aqui essa primeira análise aqui do match entre Carlsen e Nepomniachtchi. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se eu devo fazer mais análises como essa. E deixa aí o que você acha que vai rolar nessa segunda partida, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até a próxima.